Olá, eu sou o Pedro Anderson, jornalista especializado em finanças pessoais, e este é o Vamos a Contas, um episódio bónus, especial, semanal, do podcast Contas Poupança. Respondo às vossas perguntas em áudio que enviaram para o número do WhatsApp 92 775 3737. A sua pergunta é muito importante. Vamos à dúvida desta semana. Sabem aquelas pessoas que fazem qualquer coisa por dinheiro? Tipo, esperar horas nas filas dos saldos ou até mesmo casarem-se. Se és uma dessas pessoas, deixo-te uma dica muito mais simples. Se receberes o teu ordenado no ActiveBank, podes ter um número bonito na tua conta. E 400 faz todo o sentido. E eu alinho. A ActiveBank e a ActiveBank Simplifica são marcas detidas pelo Banco ActiveBank S.A., registado no Banco de Portugal sob o número 23. ActiveBank Simplifica. Olá, bom dia. Sou Pedro Anderson. Antes de mais, quero-lhe agradecer o trabalho fantástico que tem feito na literacia financeira, que acho que é de louvar, e já se começa a notar algumas diferenças, acho que, na sociedade, por este trabalho que tem feito. No que diz respeito, eu tenho a agradecer imenso porque comecei a ler os seus livros e, graças aos seus livros, portanto, mudei algumas coisas no crédito à habitação e fiz algumas alterações, portanto, e muito obrigado. Lógico que também sigo outras pessoas que também fazem essa formação, mas tenho a agradecer imenso. Agora, queria pôr aqui uma questão que é a seguinte. Eu tenho estado a investir, portanto, em bolsa, portanto, especificamente na XTB, e tenho estado agora atento estes últimos dias, portanto, já vi que as farmacêuticas, os mercados já estão a reagir, portanto, as farmacêuticas estão a começar a disparar. A minha pergunta é a seguinte, e se é legítimo este pensamento. Eu tenho investido nos S&P 500 algum valor, portanto, aceitável, estou com os lucros de 1.200 e qualquer coisa. Se eu vender, neste momento, estou com uma margem de 20% de lucro, se eu vender agora e se pegar nesse dinheiro, se realocar esse dinheiro, por exemplo, para as farmacêuticas que estão a disparar, é um pensamento correto, ou se eu retirar dali dos ETFs, eu vou perder? Portanto, queria ter uma opinião de alguém mais especializado. Logicamente que aqui o objetivo é rentabilizar o máximo que puder, mas eu tenho nos 20% de lucro. Se eu vender agora tenho 20%. Aquilo que aconteceu na pandemia anterior, há 6 anos, é que no pico da pandemia as bolsas caíram drasticamente, inclusive a S&P 500, penso que teve a maior queda da história, que depois recuperou a seguir, não é lógico. Portanto, o meu pensamento é, se eu vender, eu ganho agora 20% e pego nesse valor, vou alocar, portanto, às farmacêuticas, por exemplo. No entanto, se houver uma queda grande no S&P 500, volto outra vez ao S&P 500. Isto é correto? É um bom pensamento? Ou sou eu que estou a ser um bocado utópico? Agradecer a sua opinião. Muito obrigado mais uma vez e bem-aja, continuação de bom trabalho. Olá, muito obrigado pela sua pergunta. Eu fico sempre muito feliz quando ouço alguém dizer que finalmente descobriu como é que funcionam os investimentos. Isso não quer dizer que corra bem, mas significa que perdeu o medo, resolveu experimentar e até ao momento, aparentemente, está a ter lucro bastante superior ao que teria se deixasse o dinheiro parado à ordem, num depósito a prazo ou em certificados de aforro. Cada uma destas ferramentas tem o seu papel e é importante para atingir cada um dos objetivos que nós temos. Agora, investir tem o básico, que é preciso saber, e depois, só a partir de um determinado nível de conhecimento e de experiência, é que, na minha opinião, devemos começar a arriscar, eu diria, bastante mais. E começar a arriscar em investimentos setoriais específicos e, eventualmente, até em ações de determinadas empresas. Eu creio que, com o nível de conhecimento que tem, talvez ainda seja cedo para se aventurar para um bocadinho, passe aqui a ilustração, fora de pé. E eu vou explicar-lhe porquê.
Em primeiro lugar, quero agradecer muito as palavras que disse no princípio, mas quero baixar aqui um bocadinho as expectativas quando disse que queria a minha opinião de alguém mais especializado nesta área dos investimentos. E isto serve para todos vocês. Eu sou jornalista. Eu sou uma pessoa que está atenta à atualidade, tenta estar atenta à atualidade e que tem uma curiosidade especial sobre questões financeiras relacionadas com finanças pessoais e investimentos básicos. Investimentos que pessoas normais fazem, como eu próprio. Portanto, todos os conselhos, com aspas ou sem aspas, todas as informações que eu partilho são apenas baseadas no meu conhecimento e na minha experiência pessoal. Eu não tenho formação financeira, nem quero comparar-me a especialistas financeiros. A única coisa que eu acho que tenho de bom, de talento, é conseguir explicar algumas coisas complicadas de forma simples para que as pessoas entendam. E é nesse contexto que eu vou responder esta pergunta. O que eu lhe quero dizer é que, primeiro, há um conceito básico quando começamos a investir, que é: cada vez que nós resgatamos, estamos a entregar uma fatia muito relevante dos nossos lucros ao Estado. Ou seja, quanto mais nós estamos a comprar e a vender, neste caso a vender, cada vez que resgatamos, estamos a entregar, à partida, 28% dos nossos lucros ao Estado. Portanto, esse lucro que referiu aí, de cerca de 1.200 euros que está a ter agora, assim que resgatar, praticamente 1/3 já o perdeu e foi para o Estado. Portanto, o valor que a seguir vai reinvestir noutra ferramenta, seja ela qual for, tem de perceber que não é esse valor do lucro, mesmo que o invista agora. Porquê? Porque só vai pagar esses 28% no IRS do ano que vem. Portanto, vai estar a achar que está a reinvestir em ações ou ETFs ou ferramentas relacionadas com a indústria farmacêutica, que está a investir esses 1.200 euros, não. Ou seja, está a investir esse dinheiro, sim, mas 300 euros ou coisa que o valha desse valor vai ter de os entregar ao Estado, sendo que o Estado não fez rigorosamente nada, não correu risco nenhum. Quem correu foi aqui o nosso amigo ouvinte. Portanto, ponto 1, devem mexer o mínimo possível nos vossos investimentos atuais. Este é o primeiro ponto. Ou seja, sempre que quiser arriscar em mais alguma coisa, faça-o, isto é, a minha experiência enquanto investidor doméstico, chamemos-lhe assim, deve fazê-lo com dinheiro novo, com dinheiro fresco e diferente daquele que já tem investido. A menos que queira desistir desse investimento. Aí tudo bem. Se acha que aquilo já deu o que tinha a dar e não há mais por onde crescer, ou corre o risco de descer, ou acha que vai descer ainda mais e não há recuperação possível, então aí é resgatar. E ao resgatar, depois, o que faz com esse dinheiro é consigo. Mas essa é uma decisão à parte desta. Tirar dinheiro de um lado para investir noutro, quando aquilo que tinha estava a ter lucro, compreenda que está a desvalorizar o seu lucro atual. Os investimentos são para resgatar, mas apenas quando atingir os seus objetivos. E no caso do ETF SP500, tem de perceber porque é que pôs lá o dinheiro. O ETF SP500, as 500 maiores empresas dos Estados Unidos, seja na XTB, seja noutra corretora qualquer, seja na DeGiro, na Trade Republic, na Trading 212, em qualquer uma delas, não tem ligação a rigorosamente nenhuma, é só para dizer que existem em várias ferramentas, porque o espectador, o ouvinte, mencionou aquela especificamente.
Estava eu a dizer que é um investimento a muito longo prazo, a décadas, para enfrentar quedas ao longo do tempo. E, portanto, se houver quedas, como essa que mencionou, então nessa altura pode decidir pôr mais ainda nesse SP500. Portanto, esta é a primeira parte da resposta à sua pergunta. A segunda parte é para alertar para um perigo que mencionou aí e que acendeu logo aqui luzes vermelhas em todo o lado, que é, vai querer investir, pôr dinheiro em investimentos relacionados com as farmacêuticas porque estão a disparar. Meus amigos, quando estão a disparar é porque já vai tarde demais. Nós temos de investir antes das coisas dispararem, porque o grande erro dos investidores júnior, dos bebés investidores, é comprar quando está a subir e vender quando está a descer. Ou seja, cometem os dois erros capitais do investimento. Então, para não corrermos esse risco, deve investir de forma regular na ferramenta que escolheu e que analisou e que acha que é melhor para o seu perfil, e todos os meses põe lá aquele valor que decidiu, aconteça o que acontecer. E nos momentos de queda, uma vez que acredita naquele ETF, naquele fundo PPR, naquele fundo de investimento, naquela ação, então nessas alturas vai pôr mais do que aquilo que decidiu pôr regularmente. Depois, vejo aqui um outro perigo, que é, há pessoas que, e a comunicação social, infelizmente, contra mim falo, também tem aqui um bocadinho de culpa nisto. O antavírus, suponho que esteja a falar neste contexto, parece-me ser um fenómeno completamente diferente da Covid-19. E, portanto, este disparar, como lhe chamou, que eu suponho que esteja relacionado com esta situação específica do tal paquete, não é? Isto tão depressa sobe como depressa vai descer. Isto é como um foguete que rebenta lá em cima e depois a cana cai. Portanto, a menos que de facto depois a situação se prolongue. Mas não me parece que esta seja uma situação que leve a retirar um investimento de muito longo prazo para investir numa ferramenta que tem uma perspectiva de crescimento rápido, mas de muito curto prazo, que pode não acontecer. Depois, há aqui um outro detalhe que eu quero acrescentar para tornar esta nossa análise um bocadinho mais densa, é que tenho de definir muito bem o que é investir em farmacêuticas. É que numa farmacêutica específica, nas 3 maiores, nas 7 maiores, ações individuais de cada uma delas, é investir num ETF de farmacêuticas, mas num ETF de farmacêuticas de que área? Porque há vários. Farmacêuticas de que região? Mundiais, dos Estados Unidos, da Europa, de um setor específico, farmacêuticas relacionadas com o combate à dor, com vacinas, com a doença de Parkinson ou outra, ou doenças oncológicas. Portanto, falar em farmacêuticas é dizer muito e não dizer nada. Portanto, é muito importante não irmos atrás de modas nem de dicas super quentes, não é? De agora é isto que está a dar, olha que isto já cresceu 30%, tu mete lá dinheiro. Está bem, mas já cresceu 30%, portanto se cair não vai voltar aos 30% rapidamente. E entretanto deixou de perder no que tinha no ETF SP500. Portanto, em resumo desta resposta, cuidado, os investimentos são para manter a médio e longo prazo, não é para andar a tirar e a pôr, a tirar e a pôr, a tirar e a pôr, porque quanto mais mexemos, mais estragamos. Essa foi a grande lição que eu aprendi e que está em todos os livros de finanças pessoais que analisaram carteiras de investimentos com décadas.
Ou seja, as carteiras de investimentos que mais cresceram, analisando as décadas anteriores, são de pessoas que nunca mexeram ou até que já morreram. Ou seja, as pessoas que menos mexem são as que melhores lucros têm. Porque pode acertar as primeiras 4 vezes. À 5ª vez vai perder tudo o que ganhou nas 4 anteriores. Infelizmente é o que tem acontecido. Portanto, a minha dica, a minha sugestão, a minha opinião, que vale tanto quanto a vossa, não é a opinião de um especialista com conhecimentos financeiros académicos, é apenas experiência vivida, é esta. Concentrem-se em 1, 2, 3 investimentos, reforcem-nos mensalmente e sempre que houver quedas, confiando que essas ferramentas são para manter durante muito, muito tempo e que têm uma perspectiva séria, credível de crescimento ao longo do tempo, reforçam nas alturas das quedas. Quando está a crescer, não troquem por outros. Se quiserem investir em novas ferramentas, é com dinheiro novo, dinheiro fresco e não no dinheiro que vocês já têm e que está a usufruir daquela magia que é o juro composto. Porque cada vez que resgatam, o juro composto volta à estaca zero. É tudo aquilo que não devemos fazer. Muito obrigado por me ter acompanhado em mais esta boleia financeira. Espero que estas conversas sejam úteis para perder o medo de investir, primeiro. Investir pode ser com 100 euros, para começar, em entidades credíveis e nunca esperando ter lucros milagrosos. Cuidado com as burlas, nomeadamente algumas que estão aí com inteligência artificial e que usam a minha cara, a minha imagem, até a minha voz, e portanto, cuidado com isso, não é? Pense pela sua própria cabeça e há sempre o risco de perder dinheiro, não é? Mas também há o risco de ganhar dinheiro. E é sobre isto que vamos falando. Com conhecimento, não é? Um bocadinho hoje, um bocadinho amanhã e tal, e vamos aprendendo também com as nossas próprias experiências. Muito obrigado por me ter acompanhado em mais esta boleia financeira. Não se esqueça que podem enviar as suas perguntas em áudio para o número do WhatsApp, que é o 927753737. Grave no microfone, depois de gravar o número no seu telemóvel no WhatsApp. Não ligue para este número porque ninguém vai atender. E depois, se eu tiver a oportunidade, respondo nestes episódios. Tenho centenas e centenas de perguntas que não tenho a oportunidade nem sequer de ouvir, quanto mais responder. Não levem isso a mal, eu sou só um, não consigo responder a todas as vossas mensagens, muitas delas muito, muito simpáticas, e agradeço-vos por isso. Não se esqueçam de subscrever este podcast, de o partilhar com outros, dar as telinhas que entender. Muito obrigado, boas poupanças. Sabem aquelas pessoas que fazem qualquer coisa por dinheiro? Tipo, esperar horas nas filas dos salos ou até mesmo casarem-se. Se és uma dessas pessoas, deixo-te uma dica muito mais simples. Se receberes o teu ordenado no Active Bank, podes ter um número bonito na tua conta. E 400 faz todo o sentido. E eu alinho. Active Bank e Active Bank Simplifica são marcas detidas pelo Banco Active Bank S.A., registado no Banco de Portugal sob o número 23. Active Bank Simplifica.